tudo que você faz não passa despercebido. Você pode enganar o pastor, a esposa, os pais, o patrão, os amigos. Você vai conseguir enganar quem você quiser. Você pode viver uma vida, certo? Do jeito que você quiser. Isso é o livre-arbítrio. Agora, não esqueça de duas coisas. Você tem alguém que com certeza vai te atacar e alguém que, para proteger você, vai precisar de uma postura sua. É só isso. Você precisa entender isso. Segunda coisa que você precisa entender é que quando Deus te protege, ninguém tem condições de te ferir. Quando Deus se levanta a seu favor, não interessa. Numa encruzilhada pode oferecer o sangue de uma galinha ou de um elefante, a quantidade que for. Nada pode impedir a mão de Deus de te proteger se você levar a sua vida com Deus a sério. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do verso 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 8. Na quarta-feira, eu trabalhei do verso 1 ao verso 7, onde nós vimos a história do machado perdido. Os lenhadores que perdem seu machado e vivem um milagre, certo? Através do profeta Eliseu. Hoje nós vamos ver o restante do capítulo. E eu não vou ler todo. Ele só nos traz duas histórias que eu gostaria de aplicar aqui hoje para todos nós. Nós precisamos ter a maturidade e precisamos imaginar que no mundo alguma igreja provavelmente neste momento ou neste horário podem estar usando o mesmo texto para falar com seus fiéis. E a exposição do texto ou a aplicação, ela pode ser feita de outra forma. Então a Bíblia é um livro vivo, e eu preciso entender isso. Hoje, eu quero que você observe algumas coisas importantes e preocupantes nesse texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua usando-me, ó Pai, fala conosco nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Isso. As duas histórias que eu vou passar para vocês, porque o restante do capítulo 6 se divide em duas histórias de guerra contra o mesmo inimigo, os sírios, os arameus, certo? Nós vamos olhar a partir do verso 8 e descobrir algumas coisas preocupantes. O que está acontecendo aqui? Há um planejamento de guerra da Síria em tomar Israel, certo?
Pastor, por que tanta guerra? Fora as questões proféticas. Naquele ambiente onde está Egito, Líbia, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Irã, certo? Paquistão. Israel, de fato, é a única nação que tem água em abundância. A vida gira em torno da água. É assim que funciona. Uma das primeiras coisas que as pessoas, ou que você, ao comprar um terreno, um imóvel, você deve observar, é se tem água. Se tem água, como é a água neste local, certo? Se você mora em Xerém, sabe o que era a água há 20, 30 anos atrás e o que é a água hoje. Quem mora aqui no tempo de que não tinha como fechar a torneira porque estourava a carrapeta. Levanta a mão, a turma assim. Falou sua idade, certo? Ok? Hoje já não é assim, tá certo? Então a grande questão, na maioria das vezes, era o controle da água, era aquilo que descia do Hermon, certo? Então, mais uma vez, os sírios estão fazendo guerra, né? Estão em rumor de guerra. O que o rei da Síria quer é surpreender Israel numa emboscada, é somente isso. Então, o rei da Síria planeja onde é o melhor lugar de surpreender Israel, por onde eles vão entrar para pegar um exército de surpresa. Numa guerra, uma das coisas mais importantes numa guerra é a informação. A informação ela é mais importante que o material bélico, as armas de fogo. A informação ela é mais importante que a quantidade dos seus soldados. Hoje um homem pilotando um único caça pode jogar num território, certo? Uma bomba capaz de matar milhões de pessoas. É assim que funciona. Quando você vê as reportagens das guerras, certo? Quando a imagem é aérea de satélite, você vê exatamente, alguém descobriu que o inimigo estava naquele lugar. Às vezes há uma profundidade de 10, 15 metros, num bunker, lá embaixo. Então a bomba que vai ser jogada não pode explodir na superfície. Ela tem que perfurar primeiro o solo e explodir lá embaixo. Serviço de inteligência, informação. Quanto mais informação Satanás tiver a seu respeito, a respeito do seu casamento, a respeito dos seus negócios, a respeito de suas fragilidades, mais fácil é atacar e atingir você. É isso que eu quero que você entenda, porque uma parte dessa história está falando exatamente disso. O que está acontecendo é que o rei da Síria está planejando na sua câmara de dormir, no seu quarto, um ambiente íntimo, certo? Está na cabeça dele. Eu vou atacar Israel, certo? Entrando por ali. Então eu vou fazer uma reunião com os meus oficiais, vamos distribuir as nossas tropas e vamos atacar por lá. É assim que ele faz. Porém, todas as vezes que ele faz isso, Israel não passa por aquele lugar. O rei então começa a ficar confuso. Sua estratégia de guerra não é boa. Você viu e leu comigo que isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Todas as vezes que ele iria atacar por um lugar, Israel não passava. Foi só uma questão de tempo até o rei da Síria achar que tinha um espião. Informações
aqui da Síria estão sendo levadas para Israel, e as manobras militares de Israel estão fazendo com que eu não tenha sucesso nas minhas investidas. Então, um espião está em nosso meio. Tem alguém aqui levando informação para lá. O que o rei da Síria faz? Reúne seus homens de confiança e diz: vocês precisam me dizer quem de nós está levando informação para Israel. Aí então, um dos oficiais do rei da Síria diz: majestade, deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Não tem nenhum espião lá não. Lá tem um profeta que tudo o que o senhor planeja fazer no seu quarto, só o senhor, Deus fala com ele. Parece muito bonitinho isso, mas eu quero despertar sua preocupação em alta escala agora. O Deus que você serve sabe tudinho que tu faz, que tu quer fazer. E pior, ele às vezes fala para os outros. A fofoca profética. Deixa eu falar uma coisa para você, cuidado, porque esse texto diz: o que o cara planeja fazer, Deus fala com o profeta, o que indica que Deus sabe de tudinho, tudinho, tudinho. Conhece nossas mentiras, nossa sem vergonhice, sabe se nós estamos com o nome sujo, sabe se você trata mal sua mulher e vem para a igreja, sabe se a senhora vem para a igreja, mas não atende às demandas do marido, sabe se você obedece, se você não obedece, se você paga imposto, se você não paga imposto, se você vê mulher pelada, se você... certo? Ele sabe tudinho, tudinho, e isso é muito preocupante, principalmente para quem está com a vida torta. Pastor, por que às vezes tem gente que sobe no altar e fazendo umas besteiras e o senhor não tira? Porque eu não sou Deus nem Eliseu, eu ainda não sei, quando eu souber eu tiro. Se você é o profeta, vem falar comigo que eu resolvo. Então deixa eu falar uma coisa para você, Deus sabe o que você faz, e se Ele se irmar de revelar agora, vai dar uma vergonha e um alvoroço na igreja. Então diga para quem está do seu lado: Deus sabe o que você faz. Fala. Então vamos prestar conta, né? Aqui a primeira coisa que eu quero é te chamar para essa preocupação, saber que Deus está em todo lugar, amém? Mas olha que coisa linda. O homem diz ao rei da Síria: Senhor, não tem nenhum espião aqui, o que tem é um profeta lá. Aí eu pergunto a você: como é que esse cara sabe que tem um profeta lá? Porque não tinha espião de lá aqui, mas tinha espião, né, daqui lá. Deixa eu falar uma coisa para você, entenda isso: Deus pode te proteger. Esse primeiro texto fala de proteção. O inimigo quer atacar o povo do Senhor, e Deus revela por onde o inimigo está vindo. Nós precisamos entender que se servimos a Deus, nós estamos protegidos. Quem aqui tem medo de macumba, levanta a mão. Pode levantar mesmo. Isso. Pode perder o medo hoje. Fica com medo. Aliás, se você estiver sem Deus, você não precisa nem ter medo de macumba. Você deve ter medo de quase tudo, se Deus não estiver com você. Agora, por favor, para. Esse dia eu estava falando um negócio, aí eu falei: Satanás, Satanás, Satanás e Satanás. Aí o cara falou assim: para de ficar chamando, que você fica falando, ele vem. Eu falei: nossa, que Satanás agora é muito educado, só vem se for convidado.
O que atrai o mal não é o que você fala, simplesmente. É lógico que você não tem que ficar falando qualquer coisa, certo? Mas é a sua conduta. Entendeu? Então para de ter medo. Deus não é com você? Então se Deus é por nós, é assim que funciona. Certo? Deus aqui, nesses primeiros versículos que eu quero citar, ele age com proteção. O inimigo vai atacar e Deus revela. Deus revela. E agora, olha o problema. O rei descobriu que quem está dando a informação é o profeta. Então o que o rei da Síria fez? Ele poderia dizer, vai para lá e mata Eliseu, sim ou não? Mas ele é rei, não é à toa, porque ele não é otário. Se tem um cara que está recebendo informação vinda do céu, que trabalha em favor de Israel, eu não quero que esse cara morra, eu quero que ele trabalhe para mim. Vai lá e captura o cara e agora eu vou estar com um serviço de inteligência celestial. Agora vamos trazer o Eliseu. Ele está onde? Os espiões foram lá e descobriram, ele está morando lá em Dotã, ali na esquina ali da Jardim Primavera. Aquela coisa, ele está por ali, tá certo? Então, o que ele faz? De noite manda uma tropa. Aí eu fico pensando, que rei extraordinário. E olha que coisa sensacional. Quando o rei da Síria queria surpreender Israel, Deus falava com quem? Com quem? Me ajuda aí. Fala assim, com Eliseu. Fala com Eliseu. Olha que confuso. Mas quando o rei da Síria quer prender Eliseu, Deus fala com quem? Com quem? Com ninguém. Não era para Deus falar, Eliseu, vaza maluco, que o cara veio te capturar, sim ou não? Mas Deus não fala, Deus fica quietinho. E lá vai o exército da Síria. Chegou de noite, cercou o ambiente, esperou amanhecer para não ter rota de fuga. Quando amanheceu, o Eliseu tinha um ajudante, um garoto. Fala assim, um garoto. Fala assim, um menino. Isso. Quando amanheceu, o menino que trabalhava com o Eliseu abriu a porta. Quando ele abriu a porta, o que ele viu? O exército. O menino falou, sangue do cordeiro tem poder. Agora nós estamos lascados, Eliseu. Não tem rota de fogo, está dominado. A casa caiu, maluco. Mas Eliseu é carioca. Se cair, vai cair atirando ave, não é verdade? Eliseu, o garoto olha, quando ele vê o exército, o garoto fica doido. E começa a tremer e fala, o que faremos? Aquela agonia toda, certo? E Deus não falou nada. Aí quem é que vem saindo? Eliseu, o garoto está tremendo na porta. Eliseu sai assim, mais ou menos. Ó. Estilo Romário. Lembra? Eu imagino ele olhando na porta assim de soldado. Ó. Sírio, tudo armadinho. Um bando de Alexandre de Moraes. Não é verdade? É assim, tudo armadinho, tudo armadinho. Aí ele bota o rosto assim. E o garoto está tremendo, sim ou não? Eliseu. E o garoto? Eliseu. E o garoto? Eliseu. Qual é a diferença do garoto para Eliseu? Qual é a diferença? Repita assim, um é um menino, o outro é um homem. Na hora da guerra, o que difere não é o inimigo, é a sua postura. Na hora da guerra, ou você se comporta como um menino, ou como um homem, ou como uma menina, ou como uma mulher de Deus. Não interessa. Vão se levantar contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra o seu negócio, contra a sua fé, contra a sua saúde. Não interessa.
O inimigo se levantou, não haja como menino. Ah, o que faremos? E agora? Quem poderá nos defender? Não. Certo? O Eliseu está lá. Ele está com medo, você acha? Sim ou não? Sim ou não? Claro que está, um exército poderoso. E Deus não falou com ele? Eu imagino o Eliseu tremendo por dentro. E o corpo assim. Senhor, via recurso. Que inimigo tem. E o garoto que está comigo aqui, ele já entregou os pontos. O menino já está passando mal, esse garoto. E Eliseu está olhando. E de repente, Eliseu olha para o garoto e diz para o garoto o quê? Calma. Calma. Porque mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino o garoto. Conosco aqui dentro? Conosco é só nosco. Não tem mais ninguém, até os anjos que estavam já foram. Não é verdade? O garoto via alguma coisa assim ou não? Porque a guerra, ela é travada em dois ambientes. O físico, material, e o emocional, espiritual. Você está entendendo? Esse ambiente emocional e espiritual é o que dá a você condições de utilizar o material. Neutralizar a sua reação é uma estratégia fortíssima do Satanás. Fazer você se desesperar. Eliseu está lá e falou, calma garoto. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu imagino um menino olhando. Ele está com tanto medo que já está vendo coisa. E aí Eliseu fala o quê? Senhor, fala assim, Senhor, abre os olhos dessa besta. Você gostou, né? Falou para o seu marido que está do seu lado aí, né? Senhor, abre os olhos deste menino, porque ele só não consegue enxergar porque ainda é um. Está na hora de você amadurecer e saber que o seu Deus é mais poderoso que o seu adversário. Está na hora de você saber que o seu casamento não precisa acabar, que a sua história não precisa terminar assim, porque o Deus que você serve é todo poderoso. O inimigo é forte, sim ou não? Ele é muito, sim ou não? Mas nosso Deus é maior. Tudo bem que falar isso para os outros é mole. Subir aqui e pregar para você é mole. Difícil é quando eu estou enfrentando, falar, Cláudio, Deus é maior, Cláudio. Você fala para os outros, Cláudio, agora. E esse é o desafio. Certo? E aí ele olha e fala, Senhor, abre os olhos desse garoto. O menino está assim, ó. Quando os olhos dele abrem. Quando os olhos dele abrem, ele estava cego, sim ou não? Mas os olhos dele abriu. Mas ele era cego? Não, mas os olhos abriu. Entende? Ele só não conseguia ver a outra esfera daquela batalha. Quando ele olhou para trás, o que tem lá atrás? Um exército de carro e cavaleiro de fogo. Eu imagine ele. Ele estava aí já, Eliseu? Caraca, gente. Isso aí. Aí, maluco. Vem. Não, não vinha me pegar? Eu, Eliseu? Ah, que medo. Medo aqui não, rapaz. Aqui o negócio é doido. Pode, chega aí, cavaleiro de fogo, fica para cá, porque senão não dá tempo de você chegar. Você está conseguindo entender isso? Eu preciso que você entenda. Agora o garoto está lá, por quê? Porque ele descobriu quem é Deus. Sim ou não? O inimigo continua lá, sim ou não? O inimigo foi embora? Mas quem está lá? E ele consegue ver que Deus está lá. E se Deus está lá, não interessa o tamanho, a quantidade e o poder do inimigo. Ele é maior que tudo. Então você não vê esse culto, eu não sei o que você está enfrentando, quando é mesmo você sai. Aqui você dá umas risadinhas de vez em quando, mas quando você sai daqui, só Deus sabe. Estou numa luta desgraçada. Estou cercado.
entendeu? Não estou vendo é nada. Inimigo tem com força. Luta está pegando senha para a minha vida. Tem gente vivendo isso. Eu não sou doido, eu sei que funciona. Certo? Mas eu acho sensacional. Agora, Eliseu ora: Senhor, abra os olhos do menino, sim ou não? Mas ele faz uma segunda oração: Senhor, cega esse exército. E não é cegar para eles perderem a visão, não. É cegar para eles não terem noção de onde estão. Eles continuam enxergando, eles só não conseguem mais discernir que estão, certo, num ambiente de batalha. E aí Eliseu chegou e falou assim: nem aqui não, nem aqui não. Eu vou levar vocês lá no endereço lá, da sua casa. Lá, o inimigo. Aí, a Bíblia conta essa história muito engraçada. Eu fico imaginando o Eliseu, que ele era baixinho, gordinho e calvo. O Geazi agora está bonito na fita. Bora, Eliseu. O exército de fogo está aí ainda, Eliseu, que eu não estou vendo mais não, hein, maluco. Quando chegou no meio, certo? Onde estava o rei de Israel, Eliseu falou com o rei de Israel: prepara uma comida e dá comida para esse exército todo. Bota esses caras. O rei falou: nada, rapaz, são nossos inimigos, nós temos que matar ele. Ele disse: vocês não vão matar ninguém, não foi você que venceu essa batalha? Então não vai matar ninguém, não mata ninguém. Deu comida, os caras comeram, certo? Quando terminou de comer, Eliseu disse: Senhor, agora abre os olhos deles. Quando eles veem, estão no meio do exército inimigo, provavelmente desarmados, desprotegidos. E agora, o que vai acontecer? Eliseu disse: ninguém mexe com nenhum soldado da Síria, pode ir embora todos vocês. História boa, sim ou não? Um Deus que sabe de tudo e um Deus que pode nos proteger com informações, com anjos, com aquilo que nós não vemos. Eliseu não permite que coloca para mim, por favor, o verso de número 23 do capítulo 6, e depois você coloca o 24. Capítulo 3, capítulo 6, verso 23, segundo livro dos reis, capítulo 6, eu faço questão de que você veja. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, o rei da Síria. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? O inimigo foi vencido, sim ou não? Teve guerra? Não. Deus entrou com provisão. Ou melhor, Deus entrou com proteção. Amém? Então está certo. Não houve mais. Verso 23. A história de um crente não para numa batalha, ela prossegue. Ok? Verso 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei, todo o seu, e sitiou Samaria. Bom, você viu no 23 que não houve guerra, sim ou não? Mas o 24 diz que o rei da Síria, aquela mesma nação, depois de um tempo, ele vai fazer guerra a Israel. Por quê? Uma boa pergunta. Será que Deus mudou? Não. Na época de Eliseu, e naquele período, o povo está seguindo um padrão de vida, e a conduta do povo fez Deus proteger tanto o rei, quanto o povo de Israel,
e honrar o nome do profeta Eliseu. Mas agora, o povo está vivendo uma vida longe de Deus. E longe de Deus, o inimigo vai voltar. Porque, na verdade, quer a Síria, o Egito, filisteus, cananeus e todos os inimigos, de uma certa forma, ele traz consigo só a representação, viu, os teólogos de plantão, do mover de Satanás, que sempre, depois de uma batalha, retira-se durante um período, mas que volta de novo para te atacar. O diabo nunca vai nos deixar. Essa é a representação. Agora, Ben-Hadad, o rei da Síria, volta, com todo o seu exército, sobe e sitia Samaria. Estado de sítio é um sistema de cerco, de uma forma simples. Ele não invade, tá certo? Então o que ele faz? Ele bloqueia a cidade, impedindo seus moradores de saírem, e fica aguardando os recursos de dentro acabarem. É isso que está acontecendo aqui. Ben-Hadad vai sitiar Samaria nesse período. Verso 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Vamos lá, segue aí por favor. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Vamos embora. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Preste atenção, ele está dizendo: eu não tenho provisão. Ele sabe que o problema é fome. É isso. Mas ela continua. Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu-lhe ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Verso 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia um pano de saco por dentro sobre a pele. Presta atenção agora. E disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. A guerra voltou. O inimigo está lá. Ele não invadiu, ele cercou. O sistema está montado. Eliseu está dentro do cerco e não fora. E agora o rei disse, ao ver a história da mulher: eu vou matar Eliseu. Você que está acompanhando essa história desde o começo, você é capaz de entender por que o rei quer matar Eliseu? Alguém? Porque ele poupou o exército inimigo. Na cabeça do rei da Síria, se Israel tivesse matado todos os sírios, eles não estariam agora, preste atenção, na cabeça do rei, o culpado de tudo isso é Eliseu e não o pecado. E não o desvio da conduta, não. Eles não conseguem enxergar, porque se eles observarem que o que estão enfrentando é de se afastar de Deus, e isso o coloca como responsáveis da situação. E eles não querem ser vistos como responsáveis de seu casamento estar acabando, de suas notas não estarem legais, de seu sistema econômico, financeiro não estar bem.
O problema de eu não ir bem na igreja é porque o ensino não é bom, o cuidado não é bom. Eu sempre vou precisar de uma desculpa que transfira para o outro uma responsabilidade que é minha. Então ele diz, ao ouvir a história da mulher, amanhã, ou hoje, eu vou mandar cortar a cabeça de Eliseu. Bom, agora já deu para notar que o negócio está feio. Não tem comida para ninguém. E amanhã Eliseu também não vai precisar comer, porque não vai estar vivo. Enquanto a proteção estava a partir do verso 8, nós vamos ver um Deus que provê nessa história. O inimigo é o mesmo, certo? Mas coloca o verso seguinte. Vamos lá? Eu não vou mudar para o 7 não, tá bom? A história continua no 7, mas eu não vou mudar. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, disse Eliseu, vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Preste atenção, Eliseu já sabe que ele vai morrer, ou pelo menos que o rei mandou matá-lo. Não vai resolver o problema, mas pelo menos vai tirar do rei e do povo talvez um pouco da culpa, porque a culpa foi do profeta que não matou os inimigos. Por que o profeta não matou os inimigos? Porque um crente sem inimigo, uma pessoa sem desafio, o que ela é? O que ela é? O que é uma pessoa sem obstáculo? O que é uma pessoa sem dificuldade? Fala para mim. Fala para mim quem neste mundo é capaz de viver sem uma adversidade. Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições. Se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio, se você mora num país de terceiro mundo ou de primeiro, não interessa. As dificuldades, elas vão alternar. O inimigo nunca vai ser destruído, a não ser na batalha final do Armagedon de Deus. O inimigo não foi destruído, ele continuava lá. E agora, o homem está indo até a casa de Eliseu, para levar Eliseu. É isso que ele vai fazer, ou pelo menos que ele pretende, certo? E Eliseu disse, certo? Termina a frase dizendo, olhai quando vier o mensageiro, vamos lá? Fechar-lhe a porta, empurrar-lhe com ela, porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu Senhor? Verso de número 33, o último. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois esperaria eu do Senhor. Olhe bem o que está acontecendo aqui. Eu não vou entrar no capítulo 7, mas agora Eliseu está para ser preso, e ele vai ser morto. E a palavra de Eliseu é a seguinte, amanhã, a quase este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse abrir janelas nos céus, como pode acontecer uma coisa dessa? Como? O homem está perguntando, Eliseu,
Não há nenhuma condição de hoje não ter nada e amanhã ter tanta comida assim, a ponto do preço da comida ficar tão barata. Isso é impossível. Não há nenhuma possibilidade. Se Deus fizesse abrir janelas nos céus, isso não seria possível. Ele está certo ou está errado? Gente, ele está certo. Ele está olhando a situação por sua ótica. É isso. Ele não está errado, não. Ele está dizendo para si mesmo como ele enxerga diante de toda a situação. É isso. Nós precisamos aprender uma coisa que eu tenho falado bastante aqui. Ninguém enxerga as coisas como elas são. Ninguém. Você enxerga as coisas pela sua ótica. É assim que funciona. A mesma situação, ela pode ser vista como bênção, como neutra, como difícil, como desafiadora, por pessoas diferentes. Quando nós olhamos para esse texto, o que o homem está dizendo é: não tem condições de Deus mudar a vida, essa situação, da noite para o dia. Não tem. Eliseu disse para ele uma coisa: eis que você vai ver isso com os teus olhos, porém, da comida que vai estar amanhã você não vai comer. Olha o que Eliseu está dizendo. Pastor, que palavra dura é essa do profeta para o homem de confiança do rei, do homem que servia de apoio para o rei, do homem que era conselheiro do rei, o cara que aconselhava o rei, o cara que estava perto e podia exercer influência. Olha só, ele está dizendo que é impossível. Eliseu disse: amanhã a essa hora isso vai acontecer, porém você não come. Ele morre pisoteado. Depois você lê o capítulo 7. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Eu quero te dar a garantia de 3 coisas. Primeiro, tudo que você faz não passa despercebido. Você pode enganar o pastor, a esposa, os pais, o patrão, os amigos. Você vai conseguir enganar quem você quiser. Você pode viver uma vida, certo, do jeito que você quiser. Isso é o livre-arbítrio. Agora, não esqueça de 2 coisas. Você tem alguém que com certeza vai te atacar e alguém que, para proteger você, vai precisar de uma postura sua. É só isso. Você precisa entender isso. Segunda coisa que você precisa entender é que quando Deus te protege, ninguém tem condições de te ferir. Quando Deus se levanta a seu favor, não interessa. Numa encruzilhada pode oferecer o sangue de uma galinha ou de um elefante. A quantidade que for. Nada pode impedir a mão de Deus de te proteger se você levar a sua vida com Deus a sério. Obrigação de controlar a vida de crente não é de pastor, é do próprio crente. É importante nós entendermos isso. O tempo de uma igreja minúscula, certo? Onde tinha 30, 40 membros e o pastor controlava tudo, esse tempo passou. O evangelho cresceu, expandiu, são milhares, milhões de pessoas. Antigamente a comunidade se reunia com um grupo de membros que moravam basicamente ao redor. Os membros frequentavam e usavam o banheiro
da própria casa pastoral. Um membro morava de um lado, o outro do outro, uma, duas esquinas. Hoje tem gente aqui que mora em Jardim Primavera, Campos Elíseos, Duque de Caxias, mora na Penha, mora na Barra, mora em todos os lugares. Você está entendendo? O evangelho expandiu, ele cresceu. O supervisor da sua vida tem que ser você. O direcionador da sua vida tem que ser o Espírito Santo. A base da sua vida tem que ser a palavra de Deus. Você consegue entender isso? Se você pensa de um pastor controlador, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tu tem que perguntar ao pastor, você está na igreja errada. Nós temos que oferecer atenção, sim, mas para as pessoas aprenderem a lidar. É assim que funciona. Porque se assim você fizer, pode se levantar sírios, assírios, egípcios, filisteus, pode se levantar um inferno, certo? Deus vai estar lá, Deus vai estar lá. Sabe o que o Satanás falou para Deus? Eu não posso tocar em Jó. Eu não posso tocar nele. Quando Deus diz, tem visto o meu servo, sabe o que o Satanás diz? Também eu não posso tocar em nada dele. E aí eu pergunto a você, o diabo não tocava em Jó por causa de Deus ou por causa de Jó? Por que Deus protegia Jó? Porque Jó era obediente. E Jó era obediente e Deus o protegia. Lembra do Tostines? Vende mais porque está sempre fresquinho, está fresquinho porque vende mais. Então é proteção, eu não sei o que você está enfrentando. Pastor, mas eu estou obediente e o Satanás, ele está entrando, esse miserável. Serviço de inteligência dos infernos. Deixa eu te falar uma coisa. Solteiro não case. Já disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando você não casa, você fica só com um demônio para tu. E você se defende sozinho. Quando você casa, aí já não é mais só você luta com o seu demônio, a mulher luta com os dois, às vezes os dois atacam um. Você está entendendo? Às vezes junta, aí você tem filho. Aí fora falar os demônios da sogra. Você está entendendo? Aí eu tô falando só dos menos perigosos, eu não estou nem falando dos mais, assim, dos de alto nível de periculosidade. Você consegue entender? Quanto mais, se nós vamos expandir, é assim que funciona. Você ri, mas é sério, não estou desanimando ninguém para casar, não. Tá certo? Casa, você merece. Você merece receber isso. Passar por essa vida e não casar. Esse dia eu estava conversando com o padre veio falar comigo de casamento. Eu falei, reverendo, eu vou falar com o senhor tem mulher? Mas para saber o que é casamento, tem que casar? Então quer dizer que para eu saber que droga é ruim, eu tenho que usar? Falei, não, eu até respeito o senhor por essa decisão sua, muito sábia, de se manter sozinho. Mas não vem com essa não, vem com essa não. O senhor dá conselho para a mulher dos outros, quero ver o senhor dar para a sua. Aí ele fez o que você está fazendo agora, riu. Falei, vou embora, que isso aqui é um desinformado, um medroso. Você está rindo, mas é sério. Então, Deus, fala assim, Deus me protege. Isso. Pastor, mas eu não sou santo. Aqui também não é igreja católica, não. Ninguém está procurando santo aqui, não. Todo mundo tem falha, sim ou não? Isso aí. A menina ficou nervosa que tacou um negócio em mim. Tacou em mim não, tacou aqui, eu estou brincando. Tá certo? Já estou terminando, o pessoal já está querendo ir embora. Eu acho que ela não está gostando da pregação, tá ruim, Ávila. Aí ela para me parar, já estou parando. Eu estou brincando, viu? A família aí sabe que eu sou brincalhão, deixa as crianças tranquilas. E por último, presta atenção, provisão. Sabe o que aconteceu? Os exércitos se unificaram com Ben-Hadad. Houve meio que uma coalizão para enfrentar Israel. Apesar de pequeno, o povo inimigo sabia que tinha alguma coisa em Israel que o diferenciava. Eles não entendiam muito bem isso não. Como funcionava? Era um anjo que entrava, certo? E matava os inimigos, como aconteceu com Josafá, ou como aconteceu com
Ezequias, certo? Era muros que caem, era águas que se abrem. A história sempre estava na mente dos inimigos, é verdade. Mas naquele momento, naquele dia, olha só, eles estavam sitiando, o que indica que eles precisavam de provisão para passar o período que fosse necessário. Para alimentar homens, eram soldados, não eram crianças, não eram mulheres. A provisão que os exércitos levavam consigo para se manter alimentado ao redor da cidade era muito grande, porque era só homens, soldados comendo. Eles comiam muito mais do que crianças, muito mais do que mulheres. Quando eles brigam entre si, certo? Ouvindo um barulho, depois você lê no 7, eles vão embora às pressas e deixam para trás toda a comida. É isso. Uma cidade que não tinha nada hoje, amanhã tem tudo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que em algumas ocasiões Deus pode mudar a sua vida agora, de hoje para amanhã. Você pode dormir desempregado e acordar empregado. Você pode dormir doente e acordar são. Você pode dormir com um marido ruim e acordar com bom, o mesmo. Nesse não. Que tem gente que bebe, né, Zia? Aí dorme com uma pessoa e acorda com outra. Não é isso não, tá certo? O que eu quero que você entenda que Deus pode fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. E hoje começa uma semana, o primeiro dia da semana qual é? Hoje. Então hoje começa uma semana nova, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana onde olha só, onde o inimigo vai fazer o papel dele, amém? Mas nós e Deus vamos fazer o nosso. E pronto. Então vá para casa, meu filho. Certo? Já chega em casa tomando posse. É isso aí, tudo pertence ao Senhor. Fala para o seu marido, cala a boca. Está tudo dominado. Fala com essas crianças. Fala. Toca nas coisas, fala para o mundo invisível e o visível. Então fica de pé agora. Pastor, eu queria aceitar Jesus hoje. É atrás daquele câmera lá, ó. Atrás daquela câmera tem uma sala lá para receber você. Pastor, eu não quero aceitar Jesus, só quero receber uma oração. Alguém vai orar por você. Pastor, eu quero saber mais sobre as atividades da igreja. Lá vão te informar. Se você quiser voltar para Jesus, receber Jesus, dá uma passadinha lá, depois a gente te apresenta aqui na igreja, tá certo? Normalmente o nosso modelo é esse. Está preparado para a luta? Então diga assim, que venha os sírios. Isso. Certo? Que venha os inimigos, que venha. Às vezes acaba um culto, eu falo isso, alguém me abota e fala, pastor, o senhor falou que vem, hein? Não, se eu não falar, aí também vem. Se não falar, vem. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A obediência, o compromisso, a santidade, a luta contra o que queremos é grande, mas estamos prontos para nos comprometer a fazermos o que é necessário, não o que queremos, e veremos a tua proteção e a tua provisão. Eu creio que aqui vidas começam a mudar hoje, mas eu creio que vidas aqui vivem um milagre de hoje para amanhã. Que amanhã, Senhor, as portas se abram
a cura chegue. E em nome de Jesus, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. E podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. A tua vara e o teu cajado é o que nos sustenta. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Ou seja, isso é comum, encontros e desencontros, mas a maneira cuja qual nós vamos resolver é que vai dar significado a tudo isso. É por isso, seu beijo ficou comum, seu sexo ficou comum, seus elogios ficaram comum, sua roupa para receber seu marido ficou comum, ficou tudo comum. E se ficar comum, vai ficar difícil de prosseguir. Você sabe por quê? Porque fora do casamento tem muita coisa incomum. E aí você começa a olhar para o incomum, porque é raro. E aquilo que você não tem, até ter e se tornar comum. Por que pessoas, segundo casamento não dá certo, terceiro casamento e não dá certo? Porque uma hora eu vou precisar criar um ambiente para que ele se torne incomum. Bom, gente, nós na verdade durante este período até o final do ano, nós estamos com duas campanhas às quartas-feiras. Nós temos a campanha cuja qual a oração já foi feita, o chamado já foi feito, mas também estamos usando essas semanas, as últimas 12 semanas, para lançarmos uma palavra profética sobre os 12 meses do próximo ano. Já falamos de inúmeras coisas, e a semana de hoje, ela representa o mês de junho, certo? O mês de junho, que tem em si o Dia dos Namorados. Então o tema hoje dessa campanha das 12 semanas é o relacionamento conjugal, tá certo? Eu vou falar um pouco disso, mas eu dividi em dois momentos, ou em duas palavras, aquilo que eu quero compartilhar com você. Coloque para mim, por favor, Mateus, capítulo 15, a partir do verso de número 21. Vai servir não apenas para o ambiente conjugal, mas para todas as áreas da nossa vida. Vamos lá. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem debaixo das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Coloque Marcos 7, 24. Marcos 7. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus,
Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu usei o texto narrado por dois evangelhos, Mateus e Marcos. E um, na verdade, vai completar o outro com uma informação muito importante, porque a minha proposta, nesse primeiro momento, é falar da determinação daquelas pessoas que planejam alcançar algo desafiador. Às vezes, para alcançarmos coisas fáceis, só precisamos de um pouquinho de afinco, um pouquinho de determinação, e às vezes um pouquinho de ajuda, de ânimo, alguém para te motivar, para te incentivar. Mas tem coisas cujas quais nós precisamos alcançar, que isso não é suficiente para que consigamos sucesso. E essa é uma das histórias. O texto vai narrar que Jesus está caminhando já basicamente na divisa de Israel com o Líbano, Tiro e Sidom, lá em cima, onde está acontecendo a guerra hoje com o Hezbollah. Era mais ou menos por ali. E passando por ali, Mateus diz que uma mulher vem andando atrás, gritando Jesus, tentando chamar a atenção de Jesus, porque ela precisa resolver um problema. É um problema que ela não vai resolver em outro lugar. Ela saiu de casa, deixou sua filha, certo? Com um problema, e ela vai atrás da solução para aquele problema. Jesus não está sozinho, uma multidão o acompanha, e ela está tentando atrair a atenção dele, tentando dizer a Jesus que a situação dela é desafiadora, que ela precisa da misericórdia dele, e ele, me parece que não está muito interessado em ajudá-la não. Ele vai embora. Ela clama tanto na narrativa de Mateus, que os discípulos começam a ficar incomodados. A impressão que Jesus está passando às pessoas é que ele não se importa com ela, é que ele não está nem aí. Os discípulos provavelmente estão preocupados naquele momento com a reputação de Jesus. O que vão dizer dele? Uma mulher que vem buscando algo para a filha, gritando, desesperada pela rua, está todo mundo escutando. Me socorre, Jesus, me socorre, minha filha está endemoniada, e Jesus não está nem aí, ele está andando. Será que ele não está ouvindo? Por que será que Jesus resolveu não parar? Tão bom, misericordioso, compassivo, mas ele não está nem aí. Será que ele não está escutando? O que ele está querendo fazer naquela ocasião? Você já parou para pensar nisso? Me parece que o que ele está tentando é usar a mulher para ensinar aos discípulos. E me parece que a lição tem a ver com eles. Eles estão muito incomodados com uma mulher que não desiste mesmo diante da indiferença de Jesus. Muitas pessoas parariam, ele não está escutando, mas ela não pode parar. A situação dela é grave, o propósito dela é legítimo, ela não pode desistir. Talvez desistisse se fosse um problema nela, mas não é, é maior do que ela, é na sua filha. Então ela vai lutar com todas as forças e vai clamando. Mateus diz que os discípulos vão até Jesus e diz: Senhor, despede-a. Ela vem gritando aí, e Jesus não atende os discípulos, não atende. Quando eu faço um paralelo entre Mateus e Marcos, eu descubro que ela não desistiu. Jesus veio andando na rua, ela veio gritando, e ele não está nem aí, ele não está nem aí. Ele chegou no seu destino, entrou numa casa e não queria atender ninguém. Está aí, ó, levantando-se, partiu. Olha só, tendo entrado numa casa, Mateus diz que ele estava na rua e a mulher vem gritando. Marcos narra o mesmo texto, dizendo que depois de andar na rua, ele entra numa casa e não queria que ninguém soubesse, certo? Não, no entanto, ele não pôde ocultar-se ou esconder-se.
Essa mulher foi atrás dele. Ele avisou os discípulos: não vou atender ninguém, não quero ser incomodado. Mas ela falou: eu vou falar com ele, eu vou atrás dele, eu preciso resolver, então eu não vou desistir, eu não vou. Quando nós lançamos uma campanha, esse é o nosso propósito: motivar em você uma decisão, certo? De pedir a Deus uma resposta. Eu não posso garantir a você que você vai receber o que você quer, até porque eu não sei o que você quer, se é legítimo. Eu não sei se o que você quer é o que Deus quer para você. Eu não sei. Eu sei que essa mulher não desistiu, veio na rua gritando, os discípulos, eu imagino, pensa, os discípulos falando com Jesus, parece que os discípulos são melhores do que Jesus. O que os discípulos estão dizendo: se fosse eu já teria atendido, e ele não está nem aí, e lá vai ela. E ele falou com os discípulos, segundo Mateus, que, diga-se de passagem, era um dos discípulos, que não ia atendê-la. E Marcos diz que, mais do que dizer aos discípulos, ele vai dizer para ela, pessoalmente, que não vai atendê-la. Ela vai andando atrás, e ele não está nem aí. E ela insiste. Ele entra numa casa, não quer atender, pois ela entra e vai na presença dele e diz: eu preciso da sua intervenção. Bom, agora ficou fácil. O que ele vai dizer para ela? É claro que eu vou atender, querido. Ele falou: deixa eu explicar uma coisa para a senhora, dona. Eu não vou atender a senhora. Entendeu? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não me é lícito pegar o pão dos cachorros, do pão dos filhos, e jogar para os cachorros. Aí eu pergunto a você agora, se fosse você, seja franco, pensa. Até porque se alguém te trata mal, você vai reclamar com Jesus. E quando Jesus já foi para o Supremo, Jesus de Moraes, é ou não é verdade? Pare e pense. Chegou lá em cima, ela vai reclamar com quem? Quem falou que não vai atendê-la e chamou, ou fez uma comparação com a cultura, do jeito que você quiser analisar, não estou aqui com teologia. Eu sei que foi agressivo, não foi legal. Mas por que é que Jesus está fazendo isso com ela? Você já ouviu um texto que diz que você não recebe uma luta cuja qual você não consiga suportar? O que Jesus está usando é a resistência daquela mulher para mostrar aos discípulos, e nessa noite para mostrar a mim e a você. Eu não sei a resistência que você está recebendo para alcançar o que você deseja, mas não desista. Quando Jesus falou: não vou dar para você, porque eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros, ela olhou e falou: seu grosso, também não quero nada não. Está pensando o quê? Não, ela falou: Senhor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu sou uma cachorrinha, sim. Ela falou: sim, Senhor. Então ela concordou. Concordo com o senhor, cachorrinha, cadelinha, uau, uau, não sei o que. Só tem o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu estou com um problema que não dá para desistir não. Eu tenho um negócio para resolver, que eu deixei a minha filhinha lá na minha casa, e ela está endemoniadinha. Então, eu só quero uma migalhinha. Aí Jesus olhou para ela, eu imagino, e disse: pensa Judas. Olhando Jesus falar com ela, pensando: se é comigo, já vou trair sem falar isso. Pare e pense. E aí Jesus falou para ela: você acha que ele não sabia que ela ia fazer aquilo? Você não sabia? Você acha que ele não sabia que havia uma resistência nela? Pois é, gente. Às vezes você vai se deparar com uma situação dessa. Sabe por quê? Porque o próprio impedimento aqui não foi do Satanás, foi do próprio Deus, para que aquela mulher mostrasse uma força que talvez nem ela mesma soubesse que tinha. Então a minha primeira palavra tem a ver, em qualquer área da sua vida, tenha resistência, seja forte, valente, lute,
lute, não desista. Eu sempre brinco dizendo, somos carioca, se cair, cai atirando. Mas não desista, certo? Vão para dentro, vão embora. E dentre tantas coisas que você tem que lutar para manter, está o tal do casamento. Agora eu mudo. Porque pensa num troço bom, casar. Se tiver uma opção de morrer queimado, eu indico. Brincadeiras à parte, até porque minha esposa está aqui. Tá certo? Tem que prestar atenção no que eu falo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu quero falar com você rapidinho sobre um casamento em comum. Porque qual é o grande problema do casamento? Aliás, qual é o grande problema dos relacionamentos? Qual é o grande problema das coisas se tornarem comum? Todas as vezes que algo se torna comum, sabe o que acontece? Ele perde valor. Todas as vezes que algo se torna comum, sabe o que acontece? Se perde o interesse. Vou te dar um exemplo. Alguns anos atrás, não posso precisar quantos, talvez um pouquinho antes da pandemia, uma das marcas de camisa masculina mais usada no Brasil se chamava Dudalina. Lembra aquele? Parecia uma florzinha, não sei o que é aquilo, certo? Você lembra disso? Você sabe quanto custava uma camisa daquela na época, no valor aproximado de hoje? Se ela fosse top de linha, entre 800 e R$1.000. Se ela fosse uma camisa comum, ela custaria uns 300 e pouco, 400, chegaria a 500. Não entende disso também. Então preste atenção. E todo lugar que você ia, quase todo mundo usava aquele negócio. Sabe o que aconteceu? A pirataria descobriu que vendia bem. Então começaram a piratear. E todo lugar que você ia, tinha alguém com aquele negócio de Dudalina. Você vê que quase ninguém usa Dudalina hoje. Eu tenho uma camisa da Dudalina. Esse mesmo porque eu ganhei. Se depender de eu comprar, eu não ia comprar. Hoje ela tem valor? Sim ou não? Por quê? Porque ela se tornou comum. Se tornar comum, inevitavelmente, o interesse, o valor acaba, né? Porque o valor é estabelecido pela procura, pela demanda. Todas as vezes que algo se torna comum, e talvez esse seja o problema, era bom enquanto a sua mulher não era comum, porque ela não era sua mulher, ela era sua namorada. Não era comum dormir com ela, não era comum conviver com ela, não era comum. E quando não era comum, ela era tão legal. Quando não era comum, certo? As coisas eram tão boas. Mas quando as coisas entram numa rotina, nós corremos o risco de não tratarmos mais as coisas como incomum. Por que é que Jesus não podia fazer milagre em Nazaré? Porque para o povo de Nazaré, ele era o filho da Maria, o filho do José, o irmão do Judas, o irmão do Tiago, o que morava naquela casa vermelhinha, lá da esquina, número 85. Quando as pessoas tratavam Jesus como alguém comum, ele deixava de ser poderoso. Então a minha proposta hoje para você é para você fazer força para viver um casamento incomum. Não é o tempo inteiro que ninguém é doido, não é isso que eu estou falando. Entendeu? Mas nós temos que criar um ambiente no nosso casamento, certo? Por quê? Porque primeiro, não é comum a convivência de um casal ser sempre alinhada e em concordância em tudo. Sim ou não? Sim ou não? O normal é um casal lutar para manter o alinhamento em boa parte dos assuntos. Isso é que é normal. Lutar, perseverança. Quem aqui é casado, levante a mão, por gentileza. Isso aí, meu sentimento. Que Deus te dê força para levar até o final. Mas você que não casou, você tem que saber como é que o negócio funciona. Não gosta de dar satisfação, não casa. Não gosta de dizer onde vai, que hora volta, se dá, quanto custou, fica onde você está. Você veio nesse mundo para viver carreira solo.
Porque se for para casar, você tem que criar um ambiente, certo? De um relacionamento incomum. Ou seja, nós vamos, o que é um relacionamento incomum? É um relacionamento com problemas comuns, que todo mundo tem, mas ele só é incomum pelas soluções, e não pelos problemas. Os problemas são comuns, mas as soluções é que são incomuns, e é isso que faz a gente viver tanto tempo junto. Então eu vou te mostrar aqui, inicialmente não vou te dar texto para acelerar, mas preste atenção. Abraão e Sara. Quem? Repete para mim. Isaac e Rebeca. Quem? Jacó e Raquel. Quem? O primeiro foi quem? O segundo foi quem? Isaac e o terceiro foi quem? Qual o problema que os três casais tinham em comum? Todas as três mulheres não podiam ter filhos, sim ou não? Era um problema comum ou não? Entre pelo menos esses três casais. Era ou não era? Agora, qual é a diferença desses três casais? Olha só, homens com promessa, casado com mulheres com promessa, o mesmo tipo de problema, esterilidade de Sara ou de Sarai, esterilidade de Rebeca, esterilidade de Raquel. O que Sara ou Sarai faz com a esterilidade que tem? Manda o marido deitar com a escrava. Sim ou não? O que Raquel faz com a esterilidade que tem? Pressiona Jacó. Me dá filho, senão eu morro. Sim ou não? O que Rebeca faz com a esterilidade dela? Depois vai ler. Você quer que eu falo, né? O que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela falou para o Isaquim: ai, meu filho, não sou tua mãe, tá? Que deu a outra lá. Nem você tua, aí já estou falando no futuro, né? Nem você tua nora. O filho é de mim. Então bota a mão na minha cabeça e ora por mim e serol, que nós vamos ter filho. O problema era comum, não era igual para os três, sim ou não? Sim ou não? Mas um casal pegou algo que era comum e trouxe uma solução incomum. É isso que eu quero que você entenda. Os nossos problemas, gente, olha só, olha só. Eu vi um negócio que me chamou tanta atenção, eu achei tão legal. Um casal, foi um exemplo que eu vi. A mulher chegou em casa e falou para o marido assim, ó. O marido estava mexendo no celular e ela chegou. E aí, ela falou assim: "Oh, não falei com você para fazer a comida e para deixar tudo arrumadinho?" Nesse tom. Aí ele pegou o celular, olhou para ela e falou assim: "A comida está pronta e está tudo arrumado." Ela falou: "Tá? Tá? Ah." Aí ele olhou para ela e falou assim: "Já sei, você queria brigar, né?" Ela falou: "É, que eu estou nervosa, eu estou chateada, eu queria discutir." Ele falou assim: "Então volta lá e entra de novo." Aí ela voltou lá e entrou. E ele mexendo no celular, ela falou: "Escuta aqui, eu não falei para você fazer comida e deixar tudo arrumadinho?" Ele falou: "Mas não deu tempo de fazer nada." Ela disse: "Se não deu tempo, você fica aqui em casa à toa. E sou eu que faço tudo, é tudo nas minhas costas." Ele disse: "Você reclama demais." Ela disse: "Eu reclamo porque tem que reclamar." Ele disse: "Eu não sei porque que eu casei contigo." Ela falou: "O quê?" Ele falou: "Não, faz parte da encenação." Porque até para discutir, no final, sabe o que aconteceu? Ele perguntou a ela: "Está mais calma?" Ela falou: "Tô." E aí ela foi lá para dentro. "Você está rindo, mas o assunto é sério. Deixa eu falar uma coisa para você. Os problemas são comuns, mas as soluções é que tem que ser em comum. Você tem que criar um ambiente para o seu casamento não ser um casamento
comum, porque senão, menino, vai dar ruim. Pastor, o que eu tenho que fazer para tornar incomum? Eu estou lutando para fazer no meu, você quer que eu descubra o que vai fazer no seu? Aí você já está querendo, eu ia cobrar dinheiro demais para fazer, certo? Então, os problemas eram os mesmos, sim ou não? Mas o Isaac e a Rebeca resolveram um problema que os outros resolviam, criando confusão. Não é um casal perfeito, porque quem conhece a Bíblia já começa logo a pensar, mas também ele teve um problema com o filho. Vai ler outra hora, e depois você vem aqui e prega sobre esse problema. Tá certo? Então, primeiro, um casal normal, certo? Porém, incomum. Era Isaac e a Rebequinha. Outra coisa que eu quero alertar os irmãos agora é um alerta sobre um problema que tem acontecido demais. O segundo ponto é uma conta difícil de fechar que os casamentos estão enfrentando. A mulher entra no casamento, abre mão de seus estudos, abre mão de sua carreira, abre mão de sua independência financeira enquanto é jovem. O problema é que o casamento é uma proposta vitalícia. Tem os filhos, não consegue concluir seus estudos, abre mão para seu companheiro ir à luta, se formar, construir uma carreira, construir uma história, enquanto ela fica cuidando dos filhos. Esses filhos casam, eles vão embora, a mulher fica sem realização pessoal e sem independência financeira. Fica uma refém do marido. Pare e pense como é que essa conta não vai fechar. Agora ela não pode mais estudar, ela não tem mais forças para entrar no mercado de trabalho, tá certo? E tudo o que ela gostaria de ter é apenas isso tem acabado com o casamento de mais da conta, mais do que você imagina. Acabado com o casamento de pobre e acabado com o casamento de rico, certo? Esposa de homens milionários que se sentem incomodadas porque não tem nenhum tipo de realização pessoal. E pior, para ter muitas vezes acesso a dinheiro, porque se a mulher não tem, aí eu gosto da frase do homem, ela não precisa de nada. Quem diz que não precisa de nada é a pessoa, não é você avaliando a pessoa. Tá certo? É igual quando alguém vai dividir uma herança de família, que um que vai pegar uma parte da herança tem a vida toda equilibrada, e o outro com a herança que vai pegar uma parte tem a vida toda torta. O que tem a vida toda torta diz o quê do que tem a vida toda? Ele não precisa. Quem diz que não precisa é o dono, não é quem não é. Muitos casais, e aí eu vou fazer algumas perguntinhas, por favor, não se sinta ofendido, certo? A sua mulher tem alguma receita financeira? Ou ela precisa, receita por mês, ou ela tem que te pedir dinheiro? E deixa eu falar uma palavra para você que é homem, eu sei, eu sou homem. Quando tua mulher pediu dinheiro, nunca nessa vida sua, diga, para quê? Se você disser para quê, o dinheiro perdeu o valor. Você está entendendo? Ela só vai pedir de novo porque ela precisa se humilhar. Porque você é a única fonte, aquela vontade dela é que você morresse fulminado, igual o marido de Abigail, para ela pegar tudo que é seu. Ela não precisa. Até hoje eu luto contra isso. E olha que sou eu que estou falando para você. Tá certo? Então eu vou falar uma coisa para você que é homem. Sua mulher abriu mão de tanta coisa. Pastor, olha como é que está acabadinha. Claro. Ela caiu no ácido, que foi você. Por isso que ela está assim. Ela não acabou à toa não. Ela acabou por algum motivo. Ela era uma tchutchuca. Entendeu?
Mas você acabou. Eu preciso falar isso porque tem um homem que só a graça. Então deixa eu falar uma coisa para você. Pegue um recurso que sua mulher saiba que é o que você pode fazer. Não interessa quanto, eu não estou falando aqui de preço, é valor. Pegue um recurso que você tem e deposite, ou então entregue num canto especial assim, que todo dia tal, você vai lá e coloca na conta, faz o Pix, certo? Agora tem essa miséria de Pix. Isso. Vai lá e coloca, sem ela pedir, mas aquilo que ela saiba que é o seu melhor. E se você não pode colocar nada, que seja temporário, porque o homem que não coloca nada, ele é um nada. Essa é a grande verdade, não estou ofendendo meus companheiros aí não. Mas só tem 3 classes amadas incondicionalmente. Já falei aqui: mulher, criança e cachorro. Homem, para ser amado e respeitado, ele tem que fazer jus. Você pode ver, o cara arruma uma namorada, se ele contar para um amigo, arrumei uma namorada, primeira pergunta do amigo: como é que ela é? Se uma mulher arrumar um namorado e contar para uma amiga, o meu namorado, o que ela pergunta? O que ele faz? É lógico, quer saber se o investimento, se o cara tem como manter. Então não vem com essa história não. Eu não sei, se você só pode 50, coloca o 50 lá, a onça. Entendeu? Pastor, eu consigo botar uns 100, então bota. Dá para botar 1.000? Bota 1.000. Dá para botar 5.000? Bota 5.000. Posso ouvir um glória das irmãs? Peraí agora a senhora ora para esse homem prosperar? Que a senhora está com tanta raiva de ter se dedicado tanto. A senhora olha para essas pernas da senhora, parece os rios do Brasil, serpentiano. E cada rio desse tem uma atitude desse homem, um maltrato. Mas a verdade é essa. A senhora também ora para esse homem, a senhora está com raiva. Essa praga desse homem. Para que eu casei? E ele vai só. E um homem que afunda, ele é uma pedra que a outra ponta está amarrada na sua canela. Ele vai levar a senhora junto, você está entendendo? Então, por favor, homens, sua mulher abriu mão de tanta coisa. Você está entendendo? Lembra. Está contigo até hoje. Sabe? Parou de estudar, parou de trabalhar, se entregou, criou aqueles catarrentos, aquela coisa toda. Os peitinhos chegou a cair de tanto que os bichinhos mamaram e pronto. Mas tudo em prol de uma causa nobre, que é a construção da família. Você está rindo, mas é sério. E essa conta acaba não fechando, que agora você tem uma mulher amargurada no final da vida. O que eu faço? Eu falo, morre. Sobrou para a senhora só a morte. Essa conta não fecha, entendeu, maridão? Nossa, estou pregando para mim mesmo também, viu? Ela está até filmando. Ou o inimigo, irmão. Estou aqui, tá, independente de quem eu esteja favorecendo. Tem hora que eu falo, a mulher fala, isso aí, usa. E os irmãos dizem, é o inimigo. Tem hora que eu troco. Só vou trocando. Uma hora eu estou com o inimigo, estou fazendo freelance. Olha a verdade. É isso aqui. Dependendo de quem favorece, é assim que funciona. Bom, vamos lá. Eu quero agora falar o ponto 3. São só 4. Já estou acabando já. Primeiro aqui, certo? Vamos lá. Um casamento em comum. Segundo, certo? Uma conta difícil de fechar. Terceiro, um alinhamento incomum. É isso que eu quero mostrar agora a você. E agora vem os textos bíblicos. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 9. Ela disse ao seu marido, isso, vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de isso. Vamos lá? Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, ponhamos nele
uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Preste atenção, porque essa é a história, em algumas traduções, de uma mulher importante, em outras traduções, de uma mulher rica. Já é uma coisa incomum. Para aquela época é uma coisa incomum. Certo? Aquela mulher é uma mulher rica. E quando você vai ver quem é o marido dela é um cara rico. Ele é rico e ela é rica. Eu gosto por causa do alinhamento que eles têm e a autoridade que ela tem para uma época cuja qual a mulher não poderia tomar a decisão de dizer para o marido que ela viu num homem, um homem de Deus, e que gostaria de receber este homem de Deus na sua casa, e que gostaria de fazer um ambiente para este homem de Deus frequentar a sua. Olha o nível de autonomia que essa mulher tem. Ok? Numa época que as mulheres não trabalhavam, não havia esse empreendedorismo feminino. O que eu vejo é um alinhamento, uma mulher rica, importante, que tem, certo, condições de tomar suas próprias decisões. Eu acho isso extraordinário. Bota aí, capítulo 4 ainda, verso 18. Vamos ver com quem ela é casada. Tendo crescido o menino, saiu certo dia com seu pai, que estava com os segadores. O homem está supervisionando sua propriedade com aqueles que vão participar da colheita. Um homem rico e importante, casado com uma mulher rica e importante, casado com uma mulher que consegue tomar decisões numa época cuja qual as mulheres não tomavam esse tipo de decisões. O que tem este casal de comum para essa época? Nada. Eles são um casal à frente do seu tempo. Um casal capaz, certo? De tomar decisões em conjunto. Não estou dizendo que é fácil, eu estou mostrando que é possível. Não é comum na maioria das vezes, mas eu não estou pedindo para que você tenha um casamento comum. Eu estou dizendo que você tem que ter um problema comum com uma solução em comum. É isso que eu quero transmitir a você. Tá certo? Então preste atenção no verso 22. Olha só. Chamou ao seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Preste atenção nisso aqui, que é sensacional. Ela era a patroa, sim ou não? Sim ou não? Ela mandou um empregado, sim ou não? Sim ou não? Está escrito. Ela mandou um empregado, sim ou não? Ela pediu ao marido para mandar um empregado. Preste atenção. Isso aqui é um reconhecimento de uma autoridade que me parece que ela sabia que tinha decisões cujas quais ela podia tomar. Mas tinha decisões que ela sabia que havia sobre ela um limite. Se seu marido te limita em tudo, você tem um problema. Se o seu marido não te limita em nada, você também tem um problema. Um relacionamento incomum é um relacionamento de revezamento, onde horas você entende que sua mulher precisa ter autonomia para se sentir pertencente, para dizer não quero, para dizer não vou, para dizer não posso, para conseguir estabelecer um posicionamento dela. Isso é importantíssimo. Eu gosto desse texto, eu não sei como é que você vai aplicar, eu não sei se você faz críticas, observações, eu não sei. Meu propósito é compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Eu não estou preocupado se você vai concordar, se você gosta ou não. Não é isso. Estou aqui para falar o que te agrada. Mas nós estamos falindo por causa de relacionamentos comuns.
Sua vida sexual está ruim porque está comum. Sabe por que você não tem mais autoridade sobre seus filhos? Porque para eles você não é mais o pai, você é uma pessoa comum. Você está mais preocupado se ele vai te eleger no final do ano como pai do ano, como mãe do ano. Então você não toma decisões com medo do seu filho não votar em você. Você, para ser pai, você não precisa de um voto. Você já é pai e pronto. As pessoas estão bem atrapalhadas com essa situação. O que eu vejo é uma mulher que sabe. Pô, vamos construir aqui, vamos construir aqui. Aqui eu posso mandar um cara parar o trabalho para ir fazer, era o período da colheita. Para tirar esse cara para ir fazer o mandado, esse cara tinha que deixar o posto de serviço para atender. Lembra quando o texto diz que ele estava com os caras trabalhando? Então ela não enfia o dedo. Você está entendendo? Entende a sua importância. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Por mais independente que a senhora seja, dinâmica, certo? Por mais autossuficiente que a senhora seja, cuidado para não nascer na senhora uma espora e achar que virou um galo. É importante que saibamos o nosso lugar. É assim que funciona, certo? Agora, preste atenção agora, verso 23. Perguntou ele quem? O marido. O que o marido perguntou para ela? Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, não é dia de festa da lua nova, nem sábado. O que ele está dizendo? Eu não estou entendendo por que você está fazendo isso. Eu não estou entendendo. Talvez até ele não estivesse concordando com aquilo que ela está fazendo. Quando ela diz, façamos, ele concordou, sim ou não? Quando ela diz, estou querendo ir lá hoje, ele entendeu ou concordou, não? Sim ou não? Não. Ou seja, isso é comum, encontros e desencontros. Mas a maneira cuja qual nós vamos resolver é que vai dar significado a tudo isso. É por isso. Seu beijo ficou comum, seu sexo ficou comum, seus elogios ficaram comum, sua roupa para receber seu marido ficou comum, ficou tudo comum. E se ficar comum, vai ficar difícil de prosseguir. Você sabe por quê? Porque fora do casamento tem muita coisa em comum. E aí você começa a olhar para o incomum, porque é raro. É aquilo que você não tem, até ter e se tornar comum. Por que pessoas, segundo casamento não dá certo, terceiro casamento não dá certo? Porque uma hora eu vou precisar criar um ambiente para que ele se torne incomum. Agora eu vou mostrar a você, para terminar, uma intimidade em comum. Dá uma olhada nesse casalzinho aqui. Gênesis capítulo 12, verso 4. Partiu, pois, Abrão. Quem partiu? Quem partiu? Isso, Abrão. Não é Abraão, ok? Ele ainda não é Abraão. A história começa com Abrão. A história não começa com Sara. A história começa com Sarai. Então é importante você entender, porque isso representa duas fases da mesma pessoa. A fase do Abrão, ele tem algumas decisões. Na fase do Abraão, ele tem outras decisões, outra postura. Então, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Se Abraão tivesse saído, Ló não tinha ido. Mas como não foi Abraão, foi Abrão. Quem é Ló?
Ló é o sobrinho, certo? Órfão de Abrão, cuja mulher é estéril. Então, na cabeça de Abrão, qual é o cargo a ser ocupado por Ló? O de seu filho. É um plano B. Você consegue entender isso? É só para que você dê uma olhadinha. E ele não era garoto não, hein? Bota aí. Bota o versículo seguinte, por favor. Ah, tá lá, não, tá aqui, ó. Ah, tinha Abraão o quê? 75 anos quando saiu de... Isso aí. Bom, para onde ele vai? Ele vai para a terra prometida. Sim ou não? Mas quando tem fome, ele viaja para onde? Ele viaja para o Egito. Capítulo 12, verso 12. Para mim, um dos textos mais fantásticos. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Na galeria dos heróis da fé, ele é um homem de fé porque ouviu Deus e saiu da sua terra sem saber para onde ia. Sim ou não? Sim ou não? Isso. Mas aqui, ele chama sua mulher quando vai entrar no Egito e diz para ela: Sarai, chega aqui. Você é muito bonita, filha. E nós vamos entrar no Egito. E posso falar uma verdade para você, Sarai? A hora que esses caras me verem e descobrir que você é minha esposa, eles vão me matar. Sabe o que Sarai está ouvindo do Abraão? Eu estou com medo. Eu estou com medo, filha. Eu estou com medo de perder o emprego. Eu estou com medo da dor que eu estou sentindo. Eu estou com medo do comportamento que os nossos filhos. Eu estou com medo. Sabe, eu estou com medo daquela mulher lá no trabalho. Eu estou com medo. Pô, cara, quando Abraão escuta ou diz para ela: eu estou com medo. Cara, é algo sensacional. Mas no capítulo 16, no verso 5, dá uma olhada aí, por favor. 16, 5, e disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre ti e mim. Pô, não tem cabimento esse texto. Sarai está dizendo para Abraão: Abraão, deixa eu te falar, eu peguei a minha serva e dei para que você tivesse um filho. Agora que ela tem o filho, ela não me respeita mais, ela me afronta. Que o Senhor julgue, Abraão, entre eu e você. Como assim? O que essa mulher está falando? O que ela está falando? A mesma coisa que Abraão falou quando estava no Egito. Eu estou com medo de perder a minha autoridade. Eu estou com medo de perder o meu lugar como sua esposa. Eu estou com medo. Eu estou com medo, filho. Eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu estou velha. Eu estou com medo porque eu não estou bonita. Eu estou com medo porque eu estou gorda. Eu estou com medo, tá? Eu estou com medo. Dá licença de eu estar com medo. Sabe o que é isso? Isso é intimidade. Uma intimidade incomum, que nós não vemos. Não. Minha proposta hoje, casal, e para você que é solteiro,
Se vai entrar, entre com perseverança. A mulher que queria o milagre. Entenda que os problemas serão comuns. O que você precisa é de uma solução em comum. Cuidado com essa conta. Se você é novo, deixa a sua mulher trabalhar, deixa ela estudar, deixa ela crescer. Ou então monte um plano, certo? Para amanhã ela ter uma autonomia, para que consiga ter seus próprios recursos. Porque com essa expansão e essa projeção do feminismo, cada vez vai ficar mais difícil. Consiga um alinhamento incomum, para que você entenda esse revezamento. Ora dá para fazer o que o outro quer, ora aqui, e isso é perfeitamente, sadio. E tenha uma intimidade em comum. Se continuar com esse casamento comum, não vai dar. Você pode ter certeza que essa corda vai estourar. Tem algo que é para mim, fique de pé por favor, tem algo que para mim é pior que divórcio. Para mim um casamento que as pessoas não acreditam que pode ser bom. Não vou ficar com ela assim mesmo, do mesmo jeito, porque nossos filhos é a igreja, sabe, pastor? É assim mesmo. Não é tudo assim? Pois é. Não é comum? Não é assim para todo mundo? Para aqueles que vão levar uma vida comum, é assim mesmo. Beija desse jeito, faz amor desse jeito, reclama desse jeito, se veste desse jeito, é desse jeito. Ou então você faz ficar em comum. Que Deus te dê força, sabedoria, entendimento, para ser um marido incomum, para ser uma mulher incomum. Quer uma notícia desafiadora? Os dois não conseguem mudar simultaneamente. Alguém tem que puxar isso aí. Feche seus olhos. Quero chamar minha esposa para vir aqui. Quero orar ao lado dela. São 32 anos de casado, estamos indo para 33. Pense em duas pessoas diferentes. E se você acha que o desafio é viver com ela, porque você não me conhece. Se eu chegar em casa e falar com essa mulher assim: Mary, eu estou nervoso, eu não quero conversar. Você sabe quando ela vai falar comigo? Quando eu falar com ela novamente. Se eu chegar em casa e ela falar: Cláudio, eu estou nervosa, eu não quero conversar, eu vou ficar assim: fala comigo. Fala comigo. Não é assim? Então, louvado seja. Não temos casamento perfeito, não. Tem dia que dá vontade de... Certo? Anderson do Carmo e Flor de Lis. Tinha um exemplo melhor, não? Não, porque o exemplo, ela falou, não tinha um exemplo melhor, não. O exemplo, se eu te arrumasse outro, era ela que estava morta. Pelo menos eu me matei, na verdade. É isso aí. Então, segure na mão da sua adversária, você que é casado. E vamos aí, vamos terminar com a frase do Lula. Qual é? A luta continua, companheiro. É isso aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nossa casa. Muito obrigado por não maquiarmos, ó Deus, nossos relacionamentos. E muito obrigado por teu Espírito Santo, nosso companheiro, que ora age na nossa mente, enquanto o inimigo está trabalhando na mente da nossa mulher. Ora age na mente da nossa mulher, enquanto o inimigo está trabalhando na nossa. E é nesse revezamento que nós, às vezes, vivemos, Pai, de recebermos influências positivas e negativas. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E cremos que o casamento não é um projeto de homens, é um projeto do Senhor. E o Senhor é o dono da nossa casa, da nossa família. Somos casados para sempre, para a honra e glória do teu nome. Não podemos mudar o passado de ninguém, mas podemos influenciar o futuro de todos.
leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus sejam para com todos, e todos digam: amém. Marido e mulher, de frente agora para sua esposa e lasca-lhe um beijinho. Isso. Agora vamos embora fazer amor.